Olá, pessoal! Eu sou a Camila Fioranelli e hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui gravando o primeiro podcast da minha amiga Esther Siqueira e estamos num lugar muito especial, na casa dela. Afinal, hoje nós vamos falar um pouco da história de vida dessa mulher. Então, seja muito bem-vinda, Esther. Obrigada, Camila. Gente, o que dizer do meu primeiro podcast? Confesso que é um sonho. Algumas semanas atrás, conforme a gente for conversando, vocês vão perceber o quanto eu sou sensitiva. E eu senti que era o momento e que eu deveria contar a minha história de vida, o meu testemunho de vida. E o podcast foi um desejo, foi um pedido e que está se tornando realidade hoje. Veio sem planejar, simplesmente aconteceu, os caminhos foram abrindo. E hoje nós estamos aqui para compartilhar esse momento de vida e eu tenho certeza que vai ajudar vocês, assim como a minha história de vida, eu digo que ela deve ser contada. Sim. Pois é exemplos de como outras mulheres também podem se inspirar nas vivências que eu tenho e nas que já passei. Ai, eu não tenho dúvidas disso. Vai ser maravilhoso. Eu já conheço, gente, um pouco dessa história e ela é realmente inspiradora. E nós temos aqui também uma outra pessoa muito especial que não podia ser diferente, não tinha como ela não estar aqui, que é a mãe da Esther, a Dona Lendina. Seja muito bem-vinda, Dona Lendina. Obrigada. E para mim é um prazer imenso, né? Fazer parte dessa história dela, que é maravilhosa. Sempre desde pequena é uma menina muito prestativa, muito dada, sempre gosta de ajudar as pessoas. Para ela não tem dificuldade nenhuma. Desde pequenininha é essa carinha mesmo aí, não mudou nada. Mãe, né? Mãe Mas é verdade, mãe. vocês É podem verdade. ver. Mãe sendo mãe. É uma estrelinha brilhante, Uma não é? estrela. É uma estrela, isso mesmo. Bom, gente, então vocês já sentiram que o nosso bate-papo aqui vai ser muito especial. Deixa eu contar para vocês um pouquinho de quem é a Esther Siqueira. Vamos lá. A Esther é psicóloga com formação em programação neurolinguística, integrando ciência e técnicas de comunicação e transformação pessoal. Com sólida base na psicologia, atua no entendimento e desenvolvimento do comportamento humano, utilizando a PNL para potencializar mudanças de padrões, melhorar relacionamentos e auxiliar no alcance de objetivos pessoais e profissionais. Eu sei que esse é só um trechinho da vida dela, mas esse podcast hoje é justamente para isso, para a gente conhecer ela um pouquinho mais, e aí será contado essa história por ela e pela mãe, e vai ser muito especial. E aí, gente, para começar esse bate-papo, para a gente começar a entender um pouquinho dessa história de vida, eu queria trazer já um primeiro assunto, um primeiro tema para a gente contar aqui para quem está assistindo a gente. Esther, Dona Lendina, lá na sua infância, Esther, a sua mãe já me contou que você, desde pequenininha, é essa pessoa especial, Sim. que sempre teve um carisma diferente, algo ali que tocava diferente a família como um todo, né? E ela também. Conta pra gente, lá na sua infância, algo especial que te marcou, como é que você vivia, como que era a Esther criança. Conta pra gente alguma passagem interessante. Vamos lá. Gente, é difícil trazer um exemplo só, né, da minha infância. Eu confesso que, como criança, eu sempre fui uma menina alegre, sorridente, feliz e que transforma ambientes. Eu sempre tive isso comigo. Se eu chego em um lugar onde está com energia baixa ou está triste, automaticamente eu fazia algo e aquele ambiente era transformado. E como criança, a gente vem de família grande, né? Eu tenho 7 irmãos, eu sou a 7ª, são 3 homens e 4 meninas. 7 filhos, Dona Lendina. 7 filhos, 7 família filhos grande, família grande. animada, né? A festa é constante em casa. Que delícia, Eu né? fico ali mais ou menos a do meio que eu fico. Ah, Então, assim, a gente sempre foi uma família muito animada, né? Evangélicos desde bebês, sempre fomos criados por pais cristãos. E a nossa infância foi uma infância, eu digo, divertida, né? Eu falo que meus filhos hoje não têm a infância que nós tivemos. Foi uma infância onde brincava muito na rua, se divertia bastante.
E uma das memórias que eu tenho, que me marca bastante, que eu carrego assim até hoje comigo, eu lembro que meus pais viajavam muito a trabalho, a serviço da igreja mesmo. Meu pai Sim. dava assistência em outros campos na época, em outras cidades. E nós, como criança, ficávamos em casa com a irmã mais velha ou com algum tio, alguma tia que cuidava da gente. Então, ali nós meio que um cuidava do outro. Uhum. E desde muito nova, a gente tinha as nossas responsabilidades, né? Minha mãe ela sempre nos ensinou isso. Então, a gente tinha nossas responsabilidades como criança. Eu lembro que eu tinha 11 anos e eu já era responsável por estudar, e responsável por cuidar da casa, fazer o almoço para os irmãos. Poxa, bastante coisa, hein? É, bastante coisa. 11 anos. 11 anos. Olha só. Fazer o almoço completo para os irmãos que chegavam do trabalho, 11 horas. Olha só. E dava conta? Eu Dava estudava certo? no período da tarde, eu estudava, então eu levantava cedo para dar conta da tarefa da escola e fazer o almoço a tempo para os meninos chegarem em casa e almoçar, porque eles trabalhavam na época de construção civil. Olha. Era um trabalho pesado, Tinha fome. tinha muita fome. Tinha fome. E aí já viu, né? Homem na idade de adolescência come Em muito, né? desenvolvimento, né, Em Esther? desenvolvimento, Que exato. responsabilidade. Essa responsabilidade a gente sempre teve. E eu, como criança, eu lembro, daí eu vou falar como eu me sentia lá na época, eu lembro que eu sempre tomava as coisas muito assim, a responsabilidade pesava muito para mim. É tudo muito sério pra você. Tudo para mim era muito sério. Se me delegavam uma tarefa, uma atividade, eu iria executar ela, eu iria fazer e eu sentia a responsabilidade e o peso daquilo. Então, minha mãe saía e falava, ó, o almoço hoje é sua responsabilidade, tem que entregar 11 horas porque seus irmãos chegam para almoçar. E vamos que vamos, tem que dar certo. E aquilo para mim era, nossa, né? Eu tenho que entregar o almoço. Era assim, dona Lendina? Sim. Era. Tinha que fazer E tudo toda a isso. vida ela era muito responsável mesmo, desde pequena. Às vezes a gente tinha que acalmar ela. Calma, não precisa se afobar tanto, vai dar tudo certo. Olha. Não precisa se afadigar tanto. Mas ela sempre cobra muito dela. O senso de responsabilidade É, senso sempre de foi responsabilidade muito é presente. Muito presente. Então, tipo assim, se eu tinha que entregar o almoço, por exemplo, às 11, eu levantava às 6 da manhã, porque eu tinha que fazer a tarefa, organizar a casa e fazer o almoço ainda a tempo às 11 horas. Então, eu mesmo me adiantava, acelerava ali para fazer tudo, né? E entregava o almoço. Eu lembro, assim, o sentimento que eu tinha, eu trago hoje, que eu falo, nossa, caraca. Meu Deus, que Tipo, incrível. eu sofria, entendeu? Para Olha fazer aquele só. almoço, mas entregava. No Meu fim, Deus. no fim, eu ficava feliz porque entregava o almoço. E isso eram tarefas que elas se repetiam constantemente, né? Eram todos os dias, Esther? A gente revezava. Como eram 4 meninas, a gente revezava entre nós. Então, Certo. um dia você vai fazer o almoço, no outro você vai passar roupa, no outro você vai arrumar a casa. Sim. A gente sempre fazia esse O trabalho da rodízio. casa, né? É. As responsabilidades ali divididas Teve entre até um vocês. dia que ela estava muito cansada, né? Chegou pro pai dela chorando, ai, mas eu estou muito cansada, e tudo só eu que dou conta de fazer as coisas, eu ando muito cansada. Aí o pai dela, minha filha, mas você não precisa ficar tão cansada assim. Aonde tem muita gente, realmente é desse jeito, um sempre escora no outro. O que mais se afadiga e tem mais responsabilidade, o outro escora nele, né? Olha só. Então, mas não fica fadigado assim, se acalma. Não precisa você ficar assim. Olha só. Exatamente. Essa fala que a minha mãe trouxe aqui, eu lembro muito dela, porque ela me marcou bastante. Em que sentido? Eu senti a responsabilidade muito pesada nessa época e eu me vi assim, nossa, como eu vou fazer, né? É meu dever fazer isso aqui, porque me delegou, eu não posso deixar de fazer, e aí? E fui reclamar pro meu pai, né? Cheguei e falei, pai, eu tô muito cansada, sobra tudo para mim. As meninas têm que fazer a atividade delas, não faz, e aí eu tenho que fazer a minha e a do outro. E eu tô muito cansada. E isso chorando, 11 anos. Olha Foi. só, gente. Aí mostrei as mãos, assim, pro meu pai. Falei, olha, eu tô cansada, eu não aguento mais trabalhar, Olha né? isso, parece até filme, né? tipo, meio um Aquelas histórias drama, de filme. Mas eu lembro, na época, não foi drama. Na época foi um choro de peso mesmo. Sentido, né? É, foi sentido. Por tudo que você tá contando, com razão, né? Porque 11 anos, poxa, eu tenho uma Isso. filha de 11 anos. Ela não faz tudo isso, não. Então, Hoje em dia, as crianças têm um comportamento muito diferente do que era antigamente, né? a minha filha não faz. Eu, por exemplo, eu me olho hoje como mãe, eu falo, poxa, você não tá
desenvolvendo a sua filha da forma que, né, que é necessário. Porque, assim, hoje eu olho para trás, eu falo, cara, no fim, eu sou quem eu sou hoje devido àquela infância que eu tive. Exatamente, aquela infância que foi dura, Sabe, difícil. você olhar para você como adulta e sentir orgulho de quem você é? Que delícia. E daí eu volto lá nessa idade e falo, aquelas responsabilidades que foram tão pesadas é o que me faz passar por tudo que eu passo hoje. Foi lapidada, né, dona Lendina? Com certeza. Ela foi uma rocha lapidada que se tornou um diamante. Aquilo ali é um alicerce, né? A gente estava criando um alicerce. Você imagina como você vai construir algo sem fazer um alicerce? Exato. Então, para ela foi um alicerce. Para eles todos, né? Olha todos só. os 7 foi um alicerce. Que bonito. E daí eu lembro que a fala do meu pai foi assim, filha, eu sei que tá pesado. Eu sei que tá muito pesado. Você não precisa levar as coisas a ferro e fogo. Olha só. Você pode se aliviar, faz o que você dá conta, no seu tempo, no seu ritmo. Então, você se cobra muito. Só que você vai lembrar que a quem mais é dado, mais é exigido. Essa fala dele nunca saiu da minha cabeça. Tipo assim, a quem mais é dado, mais é exigido. Então, ele estava meio que me dando uma mensagem subliminar, né? Sim, totalmente. E é aquela coisa, né? Se você consegue entregar, as atividades vão chegar para você. Elas vão chegar. Elas vão chegar. Porque chega, você executa. Você tem responsabilidade, você tem senso de disciplina, Exato. de entregar, então as coisas vão chegando. E eu lembro que quando ele falou isso para mim, a quem mais é dado, mais é exigido, eu era criança, eu não entendi muito, eu fiquei com uma interrogação, né? Eu falei, nossa, mas a quem mais é dado, mais é exigido? O que será isso, né? Poxa, eu já tô dando tanto, ainda vou ser mais exigida? Exatamente, né? Eu fiquei assim, aquela interrogação brotou gigante, mas aí hoje eu olho e falo, agora eu entendo perfeitamente essa fala, quem mais é dado, mais é exigido. Agora faz todo sentido. Faz todo sentido. Como é curioso, né? Assim, Né? essas passagens que a gente tem na vida, né? E principalmente de aprendizados, né? De com aprendizado. pai, com mãe. É. E a gente vai entender, talvez, depois o valor de tudo isso mais tarde, né? De Que é o que você tudo tá isso dizendo. mais tarde, exatamente. Foi assim, uma infância muito gostosa, porém o que me marcou na infância é isso. Eu era uma criança que eu tomava muitas responsabilidades. Às vezes as pessoas nem exigiam, mas eu sentia aquela responsabilidade, isso é dever meu, eu tenho que fazer, eu tenho que executar. Eu me cobrava. Olha só, realmente, uma E pessoa ela diferenciada. sempre teve algo diferente com ela, que o pai dela mesmo falava, né? Porque às vezes ele estava muito angustiado, agoniado com os afazeres, né? Aham. Porque um ministro, né, que dá assistência em várias igrejas, às vezes ele ficava fadigado. E às vezes ele sentava, ou ela chegava perto, sentava perto, né? Aí um dia ele falou, essa menina tem algo diferente com ela, a gente se sente bem ficar perto dela. Mesmo, dona Lendina? A gente se sente bem, parece que a gente se sente aliviado estar perto dela. Olha tem alguma só. coisa diferente com ela. Olha E ela era só. pequenininha, Gente, pequenininha. essa minha amiga não é à toa mesmo. Era pequenininha. Porque eu já contei pra ela, sabe, dona Lendina, que eu É sinto verdade. exatamente isso É Sim. verdade. com ela. Sim. A primeira vez que você me viu, né? Eu falei isso pra ela, tem algo diferente. E aí foi quando, né, a gente foi se conhecendo mais, conhecendo um pouquinho mais a história, e aí até nasceu esse desejo do podcast quando ela me contou. E aí eu falei, bom, vai ser maravilhoso a gente contar essa história. Eu quero contar essa história. Nossa, mas é muito, muito bonito e muito interessante. Mas isso foi a infância, né? Isso foi a infância. Então foram alguns anos assim, você dando esse apoio, isso te marcou, mas você já estava pertinho da adolescência, 11 né? anos, De 11 tava anos. na transição já. Ali já tinha algo diferente para mudar, né? Esse cenário foi mudando. Indo para a adolescência, o que te marcou? O que você tem assim guardado dentro de você que já mudava um pouco ali aquele aspecto, né, do comportamento de casa, de ajuda? Tem algo assim para você contar pra gente? De adolescência, bom, eu acho que é importante a gente trazer aqui que nós, como evangélicos, a nossa religião é uma religião muito rígida. Sim. E a nossa doutrina, assim, o que foi ensinado pra gente desde criança? Que você foi, mulher principalmente, foi criada para casar e cuidar dos filhos. Olha. Essa foi a minha criação, estrutura sua e doutrina. A minha criação. Uhum. Então, assim, o que eu ouvia enquanto criança, isso são tópicos que eu trago que me marcou muito e que causou impacto na minha vida, né? Sim. Porque hoje, como adulta, eu precisei ressignificar muitas crenças, não mudar, mas ressignificar muitas crenças. Então, como criança, o que a Esther ouvia?
mulher não nasceu para estudar. Olha só. Você estuda, se desenvolve, mas o ponto principal é o quê? Você vai ser mãe, cuidar do marido e da casa. E ponto. E ponto. Olha só. Então, qual era a mentalidade que eu tinha? Tanto que tem um fato que é importante eu trazer, eu saí da escola na 8ª série. Olha só. Por conta de crença. Sim. A minha mãe não apoiava, minha mãe falava, continua estudando, Esther, estuda, não para de estudar. Mas aí eu falava para mim mesmo, na 8ª série, a gente está com 14 anos, né? Nessa faixa. Nessa faixa. Eu falava para mim mesma, olha o diálogo que eu tinha comigo mesma. Eu vou estudar por qual motivo? Eu não posso trabalhar, eu tenho que cuidar de casa e marido. Eu não preciso de escola. Afinal, era o que você fez muito, né? Foi o que eu fiz, foi o que eu fiz desde a minha infância até a minha adolescência, porque o meu pai, ele falava assim, vocês não precisam trabalhar fora. Eu consigo dar todo o sustento para vocês e eu consigo manter vocês, então não é necessário vocês trabalhar. E para mim estava tudo bem, porque eu não conhecia outra realidade. Uhum. Sim, era aquilo ali, dentro da caixinha. Vou entregar isso aqui, tá tudo bem, né, E dona era Lendina? o que eu ouvia 24 horas na minha religião. Eu fui uma criança que eu ia para a igreja de segunda a domingo. Olha só. Quais ambientes você frequentava, Esther? A igreja. E lá falava isso. E lá na igreja eu ouvia isso. Você tem que se dedicar à família, se dedicar ao marido, né? Uma mulher, ela não sai para trabalhar fora, ela só sai para trabalhar fora se for em extrema necessidade. Meu Deus, dona Lendina, era isso, era desse jeito. Eu vivi essa vida, né? A minha mãe viveu essa vida. Literalmente essa vida. O Entendeu? tempo todo, Eu né? tinha vontade, tudo assim, de sair, fazer as coisas, ajudar meu marido e tudo, mas ele não deixava, né? Não precisa. Para ficar dentro de casa. E eu só acolhia, obedecia, ficava. Olha só. E ele era muito protetor, tanto protegia a gente quanto as meninas. Ele protegia muito. E aí é importante a gente trazer assim, isso não é porque o meu pai era ruim ou porque ele era legalista, jamais. Foi o melhor pai que já existiu, o pai mais carinhoso, atencioso, porém foi religião e doutrina. Uma religião e uma doutrina da qual ele, né, ele era ministro e ele foi ensinado assim e eram os valores que ele passava pra gente. E vocês eram felizes assim? E a gente era Estava feliz muito, assim. Estava tudo certo. Tanto que eu me preparei assim. Eu me desenvolvi assim, né? Fez sentido pra ali mim, na época, fazia né? sentido na época. Então, eu saí da escola na 8ª série, com 14 anos. Eu falei, eu não vou estudar mais, porque não faz sentido. O meu objetivo é cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos. Ela falava isso para mim, porque eu não queria que ela saísse da escola, né? Falei, menina, você não pode fazer isso, vai estudar. Mãe, estudar para quê? Para mim, cuidar de criança, cuidar de casa, eu não vou estudar. Olha eu só. falava. Nada fez ela voltar para a escola. Meu Deus, olha só. E aí, um belo dia, eu levantei e falei, hoje eu não piso mais na escola, acabou. Definiu. Eu fiz essa escolha, eu falei, eu não vou mais na escola. E não fui mais. Esther, essa parte eu não sabia da história não, hein? E eu falei para você, né, que eu falei assim, um dia você vai arrepender. Não faz isso, um dia você vai arrepender. A minha mãe falava. Olha só, Ela gente. falava isso, um dia você vai querer voltar para a escola. Eu falava, não, o dia que esse dia acontecer eu volto, mas hoje eu não quero mais. Por enquanto, a definição é essa. É. Que personalidade, hein, dona Eu sempre Lendinha? fui assim, Que isso? E você tem que saber lidar com 7 personalidades, porque cada um é de um jeito. Aham, mãe de 7, né? Mas a Esther dava mais trabalho, dona Lendina? Conta aqui pra mim. Ah, não, até que não. Eu era um amor. Um amor? Então tá bom. Realmente, todos eles não foram de dar trabalho. Realmente. Dava trabalho de criança, né? De adolescente, Sim, mas normal. nada em exagero. Nada Entendi. preocupante. Era bons filhos, né, mãe? Sim, São foram bons bons filhos. filhos. São bons Somos filhos. bons filhos. Ô, Esther, e aí nessa época da adolescência tinha já um desejo, assim, de namorado? Como é que foi essa fase, assim, da sua vida? Com Tinha. tanta rigidez, né? Eu, na adolescência, Como é que eu foi? era uma moça assim, né, bem quista. Olha, mas também, né? Era maravilhosa. Aí, Até tipo assim, hoje. chegava nos encontros, a filha do pastor Edmar Siqueira. Gente, a Esther, vocês viram a Esther? A Esther chegou, a estrela chegou. Então assim, eu tinha isso a meu favor, que tipo, onde eu chegava, a pessoa brilhava, né? E
todo mundo sabia da Esther. E eu falo isso com orgulho, por qual motivo? Era legal ver as pessoas empolgadas, querendo me conhecer e tal. Eu falava, gente, mas eu não sou tudo isso, né? Com a sua presença, né? É. E aquela coisa, Então, chegou a assim, celebridade. eu tinha muitos pretendentes. Ai, meu Deus! Tinha muitos. Conta tudo. Essa parte é boa. Tinha muitos. E eu comecei a namorar com 16 anos. Comecei a namorar com 16 anos, um rapaz mais velho que eu na época. E, como sempre, na nossa religião, era assim: quanto menor o tempo de namoro, melhor. Então, eram namoros breves e casamento logo. Olha. E isso por qual motivo? Vamos trazer outro ponto. Porque na minha religião, você se casa virgem. Olha só, gente. No tempo de namoro, não poderia ter contato físico nenhum. E isso é até hoje, tá? Misericórdia. Isso é até Como hoje. é que fazia dar certo isso? O namoro era tempo de conhecimento, mas um tempo de conhecimento como? Conversando. Olha só. Você vai saber sobre ele, conhecer sobre ele, vai visitar a família, vai conhecer... Gente, é muito diferente, né? E hoje, as pessoas ainda, assim, uma curiosidade, ainda funciona assim? Quem tá lá na igreja com essa doutrina? A doutrina ainda é assim. Agora, quantos seguem, é difícil da gente, né? Mensurar. Não dá pra gente mensurar, mas a doutrina continua a mesma. É a mesma diretriz. É a mesma diretriz, é o mesmo ensinamento, que o seu namoro ele deve ser o mais puro possível, para que você possa chegar no altar pura e vestir de branco. Caso você não cumpra essas regras, você não pode nem chegar ao altar vestida de branco. Olha só. Você é impedida de se casar de branco. Ai, ai, ai. Como é que foi isso? É tenso ou não é tenso? É tenso. É tenso, gente. É tenso. E eu fui criada nessa religião. Também que ela quis casar bem rapidinho, sabe? Desse jeito, imagina. Essa parte aí que eu tô querendo saber, dona Lendina. E aí? Tinha um namorado nessa história? Tinha um namorado. E essas diretrizes todas aí, conta pra gente. Tinha um Agora namorado. Que já estamos aqui mesmo, né? Comecei a namorar tudo. um rapaz lindo na época, um caráter assim invejável, uma pessoa maravilhosa. A gente namorou 1 ano certinho e, claro, eu sempre fui a quê? A disciplinada. Rígida. Falou que é regra, acabou. Eu sigo à risca. Então, Olha. Esther, você cumpriu a regra da igreja? Você seguiu? Yes, eu segui. Olha só. E posso falar isso com orgulho, porque sim, eu segui à risca. Olha só. Então, tipo assim, foi aquele namoro de 1 ano, onde nem um selinho, nem um beijinho. Nem selinho podia? Não, mal podia pegar na mão, gente. Não, gente, o negócio tá mais E difícil que eu assim imaginava. até hoje. Não. Vou te levar lá pra você conhecer. Não, acho que não precisa, não. Obrigada. Mas eu acho que tá mais intenso que eu imaginava, Esther. É intenso. Não podia dar nem um selinho. Nem um selinho. E assim, gente, era curioso. Sabe como que eles falavam assim, ó? Quando vocês forem namorar, que for sentar no sofá, tem que caber Jesus e os 12 discípulos entre vocês. Gente, a gente tá rindo aqui. Gente, eu tô rindo agora. Tem que respeitar. Eu respeitava, tanto que vocês estão vendo eu falar que eu seguia a risca, porque pra mim fazia muito sentido na época, era o que eu acreditava. Hoje, como adulta, depois de algumas experiências que mais para frente vocês vão tomar conhecimento, eu ressignifiquei bastante crenças do que me foi ensinado. Mas assim, naquela época, era o que eu acreditava e o que eu seguia. Nossa, então, Esther. assim, sentava Jesus e os 12 discípulos entre eu e meu namorado. Olha só. Gente, segui vírgula por vírgula. Dona Lendina, as outras filhas também? Os outros filhos também seguiam a mesma? Eu não posso falar por eles, né? Porque você sabe que a gente não dá conta Fala de só o que sabe, né, mãe? Não sei. Eu sei por mim também, que eu namorei 3 meses e casei, né? Noivei e casei dentro de 3 meses. Olha Misericórdia, tá vendo? Ela era mais... Tá vendo? Apressada. Mais apressada. Mas aí tinha que ser, né? Não podia fazer nada, Tinha, que aí resolvia tudo, né? Isso porque eu era uma adolescente ainda, né? 16 então, anos, foi bem né, rapidinho, mãe? Ela casou com 16. Gente, quanta diferença, né? A gente olha assim para esse formato, né? E para alguns anos atrás. Né? E da cultura que a gente vive agora, né? Total. É tão diferente. Nós estamos falando aqui, né? Dando risada, mas com certeza na época isso era algo de muito respeito, de uma conduta muito séria da família, né? E aqui a gente está olhando para trás e achando graça, mas
fez parte da história. Foi algo que nós passamos e que, assim, hoje eu ressignifiquei, né? Mas se você imaginar que tem pessoas que vivem assim ainda, porque a religião e a doutrina ainda existem, com os mesmos princípios. Sim. E tem pessoas que vivem exatamente assim. Desse jeito, porque é o que né? elas acreditam e está tudo bem. É porque no seu caso, e aí eu acho que aqui vai valer um outro podcast, a gente vai querer entender depois como que você ressignificou tudo isso. Com certeza. Né? Quando a gente entra aí num outro cenário, num outro estilo de vida. Um outro estilo né? de vida, novas escolhas, né? Mas antes da gente ir lá para essa história diferente de novos cenários, volta para cá, me conta desse namorado. Agora eu quero entender. Você casou, você não casou, como é que era? Você ficou 1 ano com ele. Fiquei 1 ano com esse namorado. E aí chegou o momento da decisão, né? Ai. Chegou o momento do pedido, que o rapaz queria dar um passo mais importante para o casamento. E aí foi quando eu retrocedi. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu não estou pronta para o casamento. Não dou conta de dar espaço para o casamento. E agora? E agora? Isso tinha 1 ano que vocês namoravam? Tinha 1 ano que a gente namorava. E assim, se você fosse colocar no papel, ele era aquele tipo de pessoa que a família aprovava, os pais aprovavam, os parentes, o pessoal da igreja, todo mundo aprovava. Sabe aquele momento da decisão que você fala assim, poxa, mas todo mundo gosta da pessoa e só eu não? Que difícil, todo hein? mundo gostava. Será que eu tô tomando a decisão certa? Meu Deus, e agora o que fazer? Que difícil. E o que a senhorita fez? Aí, gente, eu comecei a entrar numa fusão de ansiedade, de estresse, porque o pensamento que ficava na minha cabeça o tempo inteiro era assim, gente, ele é um rapaz que não tem onde pôr defeito. E se eu estiver jogando a oportunidade da minha vida fora? Se eu falar não para esse rapaz e eu tô jogando a oportunidade da minha vida fora, e aí? Porque todo mundo gosta e eu não. O que eu faço? E aí eu comecei a atacar gastrite. Ixi. Uma gastrite que corroía meu estômago, eu não podia Nervosa, comer né? nada, gastrite nervosa. Ansiedade, não dormia. Eu tinha um cabelo enorme que pegava assim abaixo da polpa, de tão longo que era, um cabelo lindo. Eu perdi o cabelo praticamente todo. Nossa, Esther. Queda fortíssima de cabelo. Tudo isso pelo emocional abalado, Tudo da decisão isso, de casar ou não casar com esse jovem até então ideal para outras pessoas, né? E por que essa decisão ela pesava muito para mim? Lembra que eu falei que eu toda a vida tomei as responsabilidades muito pesadas, né? Sim. Essa decisão ela me pesava muito porque o que a gente era ensinado depois de Deus, a decisão mais importante da sua vida é o casamento. Olha, e de fato era, né? E Por de tudo que fato você tá me era. contando aqui, né? Então, tipo assim, ó, das escolhas que você vai fazer na vida, escolha Deus, e a segunda mais importante é o casamento. Então, você estava diante ali de uma decisão muito importante. De uma decisão que eu tinha consciência que ela mudaria a minha vida. Sim. Né? Era a decisão que mudaria a minha vida. E eu fiquei nesse impasse, falei, e agora, o que fazer? E aí eu fiquei resistindo àquilo, o fato de tomar a decisão. Por medo, por dúvida, eu não tomava a decisão. Ficou enrolando, aí, nisso, né? O corpo Sentiu? foi sentindo, porque entrou no estado emocional abalado, então perdi cabelo, queda de cabelo fortíssima, gastrite, perdi muito peso. Olha. Ansiedade, estresse. Quando eu me vi num beco, né? Vou usar esse palavreado. Quando eu me vi num beco sem saída, que eu falava assim, cara, agora não dá mais. Eu preciso fazer alguma coisa. E a pessoa cumpridora de regras, né, dona Lendina? Com as diretrizes, aquela que gosta de fazer acontecer, de entregar as tarefas. Tinha uma, entre aspas, tarefa ali que ela não conseguia resolver. Sim, exato. Né? Você E não isso conseguia me resolver frustrava. essa tarefa. Isso me frustrava porque eu falava assim, gente, é só tomar a decisão. Então, tinha que ser ela tomar a decisão, tinha que ser ela, não né? tinha quem fizesse Ninguém. por ela. Exatamente. E aí, quando eu me vi num beco sem saída, eu falei, gente, eu preciso falar com alguém que me oriente, que me dê um norte do que fazer.
Olha. Eu preciso buscar ajuda, porque sozinha eu já entendi que eu não dou conta. Perfeito. E aí, Esther, quem você buscou? Como e é aí, que foi? nessa época, quem era meu norte de tudo pra vida, né? Era meu querido pai, né? Ai, pai, dona Lendinha. Tudo era esse pai. Pai, era um xodó. Ele era, tanto meu quanto delas, né? Mesmo? Ele era o nosso norte mesmo, realmente. Que delícia. Esse pai era o direcionamento pra tudo. Tudo que você imaginar. Que delícia, né? Ter essa relação assim tão forte, intensa de confiança com o pai. Ele era uma pessoa muito firme no que ele falava, muito de exemplo, sabe? E ele era muito assertivo, né, e mãe, tanto também. é assim, como eu casei muito novinha com ele, então o que ele falasse pra mim era Deus no céu e ele na terra. Olha Estava só. falado. Olha só. E ele cumpria as regras, as coisas que ele falava, propunha fazer, ele cumpria, bem igual ela mesmo também, sabe? Puxou o pai. muito. Puxou. Muito. Aí Hoje, ele falou, ele cumpria o Olha. que ele tinha falado. a programação neurolinguística, ela fala muito da modelagem, né? Você aprende por modelagem, exemplos. Hoje eu entendo o quanto eu modelei meu pai inconsciente. Olha só. Porque hoje, como adulta, eu me vejo tomando ações, atitudes, fazendo coisas que, assim, era meu pai escrito. Você aprendeu com ele, né? E eu, menina, modelava ele, não sabia, né? Sabe, hoje você entende, né? Hoje eu entendo, hoje eu tenho consciência, hoje eu já desenvolvi o autoconhecimento, eu entendo essa parte, o quanto eu modelei e uso isso a meu favor hoje. Olha. Mas naquela época era inconsciente, né? Então, gente, que curioso isso. Aí lá vai eu, corri. Me conta, aí o que o seu guru, né, o seu querido Um belo pai... dia, o rapaz que era de outra cidade veio para Uberlândia. Ah, então ele era seu namorado e morava em outra Em cidade. outra cidade. A gente se via esporadicamente, não se via muitas vezes porque ele era de outra cidade. Ele veio passar um fim de semana na nossa casa, né? Certo. E aí ele tá lá em casa e eu passando mal, porque, meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa pra esse rapaz que ele tá esperando uma resposta e eu não tenho uma resposta. Um belo dia ele tá lá em casa, sentado na sala. Eu levantei e deixei ele sozinho lá no sofá. Ai. Corri pro quarto onde meu pai tava. Falei, pai, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Eu tô desesperada. Esther, você tinha quantos anos? 16 anos. Meu Deus. 16 anos eu tinha. Eu tava quase fazendo 17 anos. Meu Deus. E aí? Conta pra gente. Desesperada. Pai, pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu vou fazer? O rapaz está sentado ali na sala. Ele quer dar um passo mais sério. Quer ir pro casamento. E eu não sei o que fazer. E aí meu pai chegou bem pertinho assim, olhou bem no meu olho, que hoje eu entendo o que significa olhar nos olhos. Naquela época eu não sabia. Olhou bem no meu olho, fez aquela conexão de 8 segundos assim. Olha. Aí passou a mão assim no queixo. Falou, filha, você não gosta dele, né? Eu falei, pai, eu gosto. Mas eu não gosto para casar. Não é tanto assim. Ele quer casar, eu gosto demais dele, mas eu não gosto para casar. Gente. Aí meu pai, né, com toda a sabedoria dele, virou e falou assim, você gosta de outra pessoa? Nossa. Aí eu falei, não gosto de outra pessoa. Aí ele perguntou de novo. Você não gosta de outra pessoa, Esther? Estou eu aqui imaginando. Aí ele pegou e falou, tem certeza que não tem outra pessoa mexendo com a sua cabeça? Eu falei, não, pai, se tem eu ainda nem sei, porque eu tô presa nessa decisão que eu tenho que tomar. A tarefa que eu preciso entregar. Eu preciso finalizar essa tarefa, então eu não sei, pai, se tem outra pessoa. Aí ele falou, tá. Aí ele falou, filha, você tem que fazer o que tem que ser feito. Aí eu, e o que tem que ser feito? Ele falou, você sabe, uai. Você sabe o que tem que ser feito. Encara para namorar, você não aceitou? Você não aceitou para começar a namorar? Então agora você vai lá e encara a responsabilidade. É você que tem que tomar essa decisão. Olha só, Esther. E aí eu respirei fundo assim. Ai, meu Deus. E agora? O que eu faço? Aí eu virei e falei, pai, mas e se eu estiver jogando a oportunidade da minha vida fora? Aí ele olhou bem para mim e falou assim, filha, se fosse a oportunidade da sua vida, você não teria dúvida. Olha que sabedoria. Ele era assim, ele falava essas coisas. E palavras e frases diretas, curtas e muito muito objetivo. Certeiro, né? Sim. Muito objetivo, muito assertivo. Ele falava assim, se fosse a oportunidade da sua vida, você não teria dúvida. Se tem dúvida, não prossegue. Olha só.
Olha só. Quando ele falou assim, foi a mesma coisa de abrir uma porta, uma luz. Poxa, é só eu ir, né? Tá tão claro, né? Acendeu a luz. Ele falou, vai. se tem dúvida, não prossegue. E vai lá e faz o que tem que ser feito. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Olha a fala essa frase. dele foi tão diretiva assim pra mim, foi tão assertiva, que a hora que ele terminou de falar, eu já saí do quarto, fui retinho pra sala, virei, entrei, sentei do lado do rapaz e falei assim, olha, não dá mais pra continuar. Eu sei que você está esperando uma resposta pra um passo mais sério, porém eu não vou ser a pessoa que você merece. E a gente finaliza hoje aqui. Levantei e saí. Meu tipo, Deus putz, do fiz o que céu. tinha que fazer. Tarefa cumprida, check. Foi. E o pai dela, Deus. gente, eu não pensava que essa menina ia fazer isso justo agora. Esperasse mais um pouco. Ele deu muita coragem pra ela, dona Lendina. Ele virou e falou assim, filha, mas não era pra fazer agora. O rapaz ainda vai embora daqui 2 dias, você já falou. Meu Deus, detalhe, ele estava hospedado na casa de vocês, dona Se Lendina. esperasse a hora dele ir embora, né? Eu falei, não aguentava mais esse peso. A direção foi dada, tirei, resolvi. Meu Deus. E assim, imagina, tirei 1 tonelada de 100 quilos. Curou, né? Cabelo Das minhas cresceu, costas. gastrite curou, Tudo. tudo. E aí, assim, o que eu trago pra mim, né, hoje? Porque agora você olha lá atrás e fala, gente, como foi... Hoje eu me vejo, assim, em várias situações como essa, e a voz do meu pai vem pra mim com toda a força. Faz o que tem que ser feito. Então, sabe assim, não tem momento na minha vida hoje, Esther adulta, que eu olho e falo, cara, isso eu não consigo resolver? Tá tudo fácil, né, Esther? Eu olho, entendo a situação e falo, faz o que tem que ser feito. Ah, essa frase vem forte. Essa frase, ela vem muito forte. Que legal. Sabe assim, um conselho que ele te deu lá quando você era adolescente, 16 anos, e que você usa para sua vida inteira. Hoje, Esther adulta, eu já me vi diante de situações que você fala, e agora? A fala dele vem assim, clarinha na minha mente. Faz o que tem que ser feito. Eu entendo a situação e decisão tomada. Ai, meu Deus, porque no fundo, né, quando a gente tá com alguma sensação assim, a gente já sabe, né? A gente tá com dúvida, a gente não sabe se aquilo vai dar certo. A gente sabe quando algo tem que ser, quando a gente tem que agir diferente. Tomar uma decisão. E a fala dele lá, né, se tiver dúvida, não prossegue. Então, assim, ali foi já um livro aberto para a vida, né? Um livro aberto para a vida. Para a vida. Se tiver dúvida, não prossegue. Então, assim, por isso que eu falo que são vivências e experiências que eu tive que ela vai ajudar muitas pessoas. Quantas pessoas que se veem em impasses de decisões, cheio de dúvida, não sabe o que fazer. Sem coragem, às vezes, né? Sem de tomar coragem uma decisão. de tomar uma decisão. E você ouve uma frase como essa, se tiver dúvida, não prossegue. Gente, que inspirador! Cara, Né? que legal! E é algo assim que você não ouve. Não. Às vezes, essas diretrizes rápidas e objetivas assim, na vida da gente é o que a gente precisa. Em muitos momentos você não tem. Não tem. Você patina, né? E assim, eu tô falando por mim, e eu acho que por muita gente que tá nos assistindo aqui também, é normal que isso aconteça, né? É difícil tomar decisões, conversas difíceis, tomadas de decisão. Não é simples. Não, essa experiência para mim com 16 anos, eu confesso, ela foi desafiadora. E assim, gente, eu sofri, e eu falo assim, foi o que me moldou para a vida, porque eu sofri no corpo físico. Ela foi tão intensa para eu conseguir chegar no ponto de agora tome a decisão que vai mudar a sua vida, porque lembra que para mim o casamento era o segundo passo mais importante da minha vida. E o fator de todo mundo gostar dele, né? Que ele não tinha defeitos, como você mesma disse. Exatamente. Muito difícil, meu Exatamente. Deus. E nova, né, Esther? Se a gente for pensar 16 anos hoje, 16 gente. anos. Então, assim, o meu Muito corpo nova. sentiu toda a tensão. Meu Tudo. Deus. A ponto de quem, né? Minha mãe Sim. lembra, meu cabelo veio parar aqui no ombro, né? Sim, ela tinha um cabelão, muito cabelo. Era muito cabelo, eu era bem fortinha na época, né? Emagreci muito, cheguei a Ficou pesar magrinha. 45. Nossa. Sempre fui alta, então assim, foi desastroso. Foi desastroso. Foi. E tipo assim, ele não tinha defeito pra ninguém, né? Todo mundo endeusava ele, né? E todo mundo apaixonado nele. Tipo assim, como assim essa menina não gosta do cara? Ô, dona Lendina, mas sabe o que eu quero saber? Eu quero saber como que fez pra ele ficar lá na casa de vocês esses dias, depois que ele não foi embora. Essa Gente, parte a senhora conta. Ai, coitado, né? A gente parte aí tava sobrou morrendo pra de quem? dó. Sobrou pra quem? Porque depois que eu tomei a decisão, eu nem quis saber de mais nada. Eu falei, agora vocês se viram.
A gente ficou morrendo de dó, né? Tratou ele super bem, como a gente sempre tratava, né? Todo mundo e tudo, mas a gente ficou com muita dó. Por isso o pai dela falou, gente, eu pensei que não ia ser tão rápido, você poderia ter esperado um pouco mais, minha filha. Meu Deus do céu. Aí vocês ficavam tentando agradar ele. Tentando agradar ele, e ele naquele sem gração, tadinho, ele passou mal, né, Até tadinho, eu lembro. Muito sem Pediu graça. remédio, não tem um remédio, tô com o estômago ruim. Deu muita dó dele, a muita gastrite dó. mudou de lugar. Quando eu conto assim, vem muito real tudo. As lembranças pra mim, sabe? Vem tudo à sua As tona, imagens, vem tudo. né? Tipo assim, ele era uma pessoa que não merecia passar por isso, né? De tão bom que era. Né? Ele é uma boa pessoa. Não, hoje ele tá muito bem. Acompanhei a história, tá muito bem, tá feliz, que deu bom. tudo certo. Dá um alívio, né? Dá um alívio, saber Graças a isso. Deus ele tá bem. Dá um alívio. Mas, gente, eu tô querendo saber que o que eu acho que muita gente lá tá querendo saber também, que tá nos assistindo, dona Lendina, aquela pergunta, né, do pai. Tinha alguém que ela já gostava? Ai, ai. Tinha, dona Lendina, será? Pior que tinha. Tinha, né? Tinha. Ai, meu Deus! Ai, meu Pior Deus. que tinha. Pior que tinha. Gente, essa história tá ficando muito quente. Meu Deus do céu. Adolescente, você já viu, né? E seu pai não falou naquela hora? Falou, é o fulano, né? Ele falou pra ela assim, é o pai já fulano, sabia. né? Gente, cá entre nós, pai e mãe sabe de tudo, né? E Pai, meu mãe pai, sabe. gente, meu pai era um ser humano que, assim, ele lia muito o outro ser humano. Eu falo Sim. que ele tinha PNL sem saber, sabe? Já era desenvolvido, né? Ele era desenvolvido. Porque nessa época que eu fui perguntar, ele falou assim, você tá gostando do fulano, do irmão tal? Aí eu, não, é claro Ela que negou, não. Mas pra mim aquilo verdade. era real. Como eu estava no meio de uma confusão... Você também não tinha entendido esse sentimento sobre você, né? Eu não tinha muita clareza se eu realmente gostava, mas ele já via. Gente, olha, pai e mãe sabe das coisas. Sim. Porque olha só o que eu acho que a gente pode fazer aqui. Essa história tá ficando muito boa. Nosso papo tá muito gostoso. E aí, quem tá lá nos assistindo vai pular pro próximo podcast para terminar de entender essa história aqui, gente. Porque tem muita história, né, Camila? Tem muita história para contar. Tem muito. Olha, eu achei que eu sabia dessa história, mas eu tô descobrindo aqui coisas que, gente, eu não sabia. Tem muita parte que eu não te contei. Tem muitos detalhes muito legais. Então, nós vamos encerrar esse podcast aqui. Nós teremos... Eu contei para a Esther que quando ela combinou que ia falar da história de vida dela, eu falei, bom, isso aí acho que vai ser um seriado. É temporadas, né? Se eles quiserem seriado, escreve aí, né? Que a gente faz um seriado. A gente faz um seriado também, né, Esther? Não tem problema, a gente faz. A gente arregaça a manga, coloca como tarefa que ela vai sair, né? Exatamente, ó. Deu a tarefa, é executada. Ela vai ser executada. Mas então, gente, olha, vamos encerrar esse aqui agora com esse gostinho de quero mais. Vão para o próximo episódio para vocês entenderem como que se deu essa história aqui. Meninas, até lá, hein? Até lá. Tchau, gente. Tchau.